meditação, quero assim convidar vocês a abrirem a Bíblia, o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Este é o texto da nossa mensagem. Que o Senhor possa nos edificar por meio da sua palavra. É o momento no qual nós seremos edificados após darmos louvores ao nosso Deus, realizarmos aquilo que de fato deveria termos produzido neste culto até esse instante. Esse é o momento da reflexão, da edificação, no qual o Senhor falará ao nosso coração por meio da sua palavra. Este texto da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Portanto, neste capítulo 2, versos 1 a 10, assim a palavra do nosso Deus nos afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, nós rogamos tua graça sobre a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que tu nos ilumines com o teu Espírito. Faça-nos, ó Deus, compreender a tua palavra. E esta palavra, ó Deus, transforme a nossa vida. E esta palavra, ó Deus, não apenas alcance os nossos ouvidos, mas que ela penetre no nosso coração e nos transforme para o louvor de tua glória. Essa é a nossa oração, Deus, a qual nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta para a igreja de Éfeso. Éfeso, que era uma das cidades mais importantes, uma das mais badaladas no mundo do Império Romano. Era a quinta maior cidade do Império Romano, era a capital da Ásia Menor, atualmente a Turquia, onde fica este país. E ali em Éfeso havia uma movimentação muito grande naqueles dias, onde as pessoas ali iam e estavam naquela cidade com o intuito de adorar a deusa Diana, cujo templo, que levou muitos anos para ser construído, era uma das 7 maravilhas do mundo. Esses irmãos efésios chegam a Cristo, conhecem o Senhor, conhecem a graça do nosso Deus, através do ministério do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. E Paulo pastoreia esta igreja por cerca de 3 anos, e neste momento ali, entre os anos 60 e 62, quando estava na prisão em Roma, Paulo escreve esta carta para esta igreja e procura levar ao conhecimento dela, ao entendimento da igreja sobre o plano de Deus, como nós
vimos no capítulo 1, onde Paulo fala deste plano da aliança, no qual Deus projetou esta aliança, trazendo a bênção da eleição, a bênção da redenção por meio de Cristo, executando esta obra da aliança por meio de Cristo e a aplicando no coração da igreja pelo Espírito Santo, no qual nós recebemos este penhor que implica ser o resgate, o pagamento do resgate, no qual nós fomos resgatados pelo preço muito alto que foi o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, para resgatar a nossa vida. Paulo apresenta ali no capítulo 1 ainda a sua oração, na qual ele agradece a Deus por aquilo que a igreja era, e ele intercede a Deus pelas necessidades essenciais da igreja. E agora neste capítulo 2, o apóstolo Paulo, meus irmãos, procura levar esta igreja ao entendimento daquilo que ela deve compreender sobre a condição da humanidade, a condição do homem, a condição desses que pertenciam à igreja, daquilo que eles eram antes de conhecerem a graça de Deus em Cristo, e aquilo que eles eram depois de conhecerem a graça de Deus em Cristo. E é por essa razão que eu quero chamar a sua atenção para meditar no seguinte tema: a condição humana antes e depois de conhecer a graça em Cristo. A condição humana antes e depois de conhecer a graça em Cristo. E Paulo traz aqui, nos versículos 1, 2 e 3, o primeiro ensinamento sobre a condição humana. E este primeiro ensinamento é o seguinte: a condição de morte espiritual. O homem sem Cristo está numa condição de morte espiritual. E este é o primeiro ponto, é o primeiro assunto que Paulo nos apresenta: a condição de morte espiritual sem Cristo. Os versículos 1, 2 e 3 nos relatam isso, dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo aqui nos mostra como havia, portanto, demonstrado, ensinado isso para os irmãos da igreja de Éfeso, que antes de conhecermos a Cristo, meus irmãos, estávamos mortos em delitos e pecados. Veja que a condição do homem que o apóstolo Paulo revela, inspirado pelo Espírito Santo neste texto, é que o homem, ele nasce numa condição de quem está espiritualmente morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. Nós não podemos, meus irmãos, confundir a capacidade que o homem agora e em todo momento da sua vida ele tem, aquilo que nós conhecemos e chamamos de livre agência, a capacidade dele agir, a capacidade dele falar, dele pensar, a capacidade de fazer coisas, sejam boas ou ruins. Não podemos confundir isso com aquilo que muitos, a maioria dos nossos irmãos, pastores, dizem que o homem tem o livre-arbítrio. Este livre-arbítrio o homem tinha antes da queda. Após a queda, o homem deixa de ter essa condição chamada livre-arbítrio, na qual ele poderia escolher pecar ou não pecar. Após ele escolher o pecar, ele agora não tem mais a condição de não pecar, como Agostinho de Hipona nos ensina, dizendo que após a queda, o homem apenas pode dizer: não posso não mais pecar. Ele não pode evitar isso,
embora nós, a condição de servos de Deus, aqueles que foram regenerados, transformados pelo Senhor, têm de viver em santidade e devem buscar aperfeiçoar, santificar a sua vida diante de Deus, mas o pecado é algo inerente à nossa vida. Mas aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a graça do Senhor, aquele que não conhece a Cristo, ele é um pecador, agora não mais como alguém que peca, porque isso é inerente à vida humana, mas peca como um escravo, é o que nós vamos observar. Então, meus irmãos, o livre-arbítrio não pode ser confundido com aquilo que nós chamamos de livre-agência. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós percebemos que o homem, ele nasce morto em seus delitos e pecados. Paulo aqui traz uma ênfase para isso, dizendo morto em delitos e pecados. Ele usa esses dois termos, delitos e pecados. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que um aponta para o errar o alvo e o outro aponta para essa condição pecadora da qual o homem ele vive. No século V da era cristã, surgiu um homem chamado Pelágio, e Pelágio negava o pecado original. Ele dizia que o homem agora ele não havia pecado totalmente, não havia tido essa queda tão grave na graça, e negava assim, portanto, o pecado original. Pelágio foi um dos grandes oponentes de Agostinho, demonstrando que de fato o homem caiu, como a palavra de Deus nos afirma. Mas não somente no século V da era cristã surge este problema de alguém que nega o pecado original, mas surge isso no século também XVI, ali após a reforma protestante. Um homem chamado Jacobus Arminius, professor, teólogo na Universidade de Amsterdã, se não me engano, na Holanda, e certa vez Arminius, em uma de suas aulas, havia refletido após a aula e dito que o homem não caiu totalmente da graça e que o homem tinha uma condição de fazer algo pela sua própria salvação. Meus irmãos, isso é ir de encontro ao que a Escritura Sagrada nos revela. Um morto, ele nada pode fazer em favor dele mesmo. Ele não pode regular nada mais. Ele não pode desistir da morte que já o alcançou. Ele não pode voltar a viver pelas suas próprias forças ou pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias condições. Ele está morto. Então, dizer que o homem pode fazer algo pela sua própria salvação é negar o que as Escrituras nos afirmam. Não há no homem essa capacidade, esse resquício de graça ou de condição própria para fazer algo por si só. É por isso, meus irmãos, que quando nós observamos também o texto da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, questão de número 6 também, dizendo que todo pecado, tanto original quanto atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, em sua própria natureza, trazendo culpa sobre o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e assim feito sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Esta é a condição natural do homem, morto em delitos e pecados. E o versículo 2, meus irmãos, afirma o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua, os filhos da desobediência,
O primeiro ensinamento que nós podemos ver aqui, nessa condição do homem, essa condição de morto espiritual, nós vimos que ele nasce morto espiritualmente, e que o segundo ensinamento é que ele é um escravo. Ele é escravo do pecado, ele é escravo do curso deste mundo, é desta forma que ele anda. Ele é escravo também do inimigo de nossas almas. Esta é a condição do homem, esta é a condição natural do indivíduo. Ele nasce morto em espírito de pecado, e ele nasce, portanto, escravizado. A palavra duros, pecado, escravo. Escravo, ele não tem a condição própria de libertar-se da escravidão. Não. É por isso que o Senhor Jesus nos diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente pela ação de Deus e pela obra de Cristo podemos ser livres. O texto diz que o homem, ele está, portanto, escravizado ao curso deste mundo, escravizado ao príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, é necessário entendermos precisamente o que o texto está nos dizendo. Então, às vezes gera um pouco de dificuldade de interpretação desse versículo 2, do qual o apóstolo Paulo diz: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Paulo não está dizendo que os demônios estão lá, certo? Os demônios estão aí na atmosfera. Não. Francis Fox nos ensina isso dizendo o seguinte no seu comentário: que, segundo o espírito da potestade atuar no ar, Paulo está basicamente dizendo em seu pensamento de um poder maligno com um controle no mundo, mas cuja existência não é material, é espiritual. É como se fosse, mais ou menos, essa linguagem de Paulo, tipo uma figura de linguagem. Paulo está dizendo de um controle espiritual que controla o mundo. Paulo não está dizendo que os espíritos estão no mar, certo? E há até pessoas crentes falando muitas vezes algumas bobagens, né, de um vento, né, que o vento foi mandado pelo demônio, né? Falando algumas inconsistências. Então, o que Paulo está dizendo é isso: o homem, ele sem Cristo, ele é morto espiritualmente, ele é escravo do seu pecado, ele é escravo deste mundo, ele é escravo também do príncipe da potestade do ar, o inimigo de nossas almas. Mas Paulo fecha também o seu pensamento falando sobre a condição de morto espiritual que o homem está. No versículo 3, dizendo: entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo que o homem, ele nasce inclinado às paixões, aos desejos, às vontades da sua carne, inclinado aos desejos do seu coração, do seu pensamento, da sua mente pecadora, da sua mente que está voltada para os desejos da sua carne, para os desejos deste mundo. O apóstolo Paulo
Paulo nos fala na carta aos Romanos, dizendo que a nossa carne, ela nos leva para satisfazer os nossos próprios desejos e não agradar a vontade de Deus. Então o homem, ele, na sua condição natural, ele assim nasce e ele assim vive. E enquanto Cristo não o resgatar, ele vai continuar nesse estado de morte espiritual, morto, os seus pecados e delitos, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, e andando inclinado aos seus pensamentos, à sua carne, ao seu coração pecador. Na confissão de fé de Westminster, meus irmãos, nós percebemos, além na seção 4, capítulo 6, que ela nos afirma sobre o pecado, sobre a queda e sobre a sua punição, dizendo que o ser humano, ele vive em uma indisposição, em uma antagonia a todo bem. É assim como o homem vive. É assim como o homem tem andado nesta condição de morto espiritual. A gente percebe as pessoas, mesmo tendo a capacidade, como pessoas inteligentes, como pessoas que têm prestígio, respeito, capacidade, fazendo coisas que são danosas, prejudiciais, porque é um pecador, está morto nos seus delitos e pecados, está escravizado aos seus desejos, está escravizado ao curso deste mundo, ao príncipe da potestade do ar, e ele é totalmente depravado. Todas as faculdades humanas estão corrompidas, o seu coração, somente as obras humanas, e é por isso que a palavra do nosso Deus diz que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos imundos. Porque o homem, meus irmãos, sem conhecer a Cristo, ele é morto em delitos e pecados, ele é escravo do seu pecado, ele está, meus irmãos, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Ele está andando escravizado às inclinações da sua própria carne e do seu próprio coração. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse texto, a partir do versículo 4, ele nos mostra uma interrupção que Deus faz nesta condição desastrosa do homem, esta condição de morto espiritualmente, escravizado pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, pela sua própria mente, pelo seu próprio coração. Paulo nos ensina que o nosso Deus, ele traz uma interrupção desse estado do homem, desse estado daqueles que constituem a igreja, nos dizendo que o homem, ao conhecer a graça de Deus e ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, ele agora passa a estar na condição de vida espiritual em Cristo. Ele sai da condição de morto espiritual sem Cristo e passa para a condição de vida espiritual em Cristo. A partir do versículo 4, ele nos afirma isso que nós vamos observar daqui para frente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, quando inicia esse texto, a partir do versículo 4, ele coloca uma preposição. E essa preposição é a preposição mas na nossa língua portuguesa. Ela mostra aqui, meus irmãos, um forte contraste. O que é um contraste? É uma situação diferente, contrária àquela que havia sido passada anteriormente. Paulo agora está dizendo: agora vocês não estão mais na condição de mortos espirituais, agora vocês estão na condição de vivificados em Cristo. E aí ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, pecados, delitos, né? Verdade, somente em tempo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo está dizendo: agora nós temos vida em Cristo. Meus irmãos, vocês devem entender que agora vocês não são mais mortos, escravizados pelo pecado, escravizados pelo mundo, escravizados pelo diabo. Agora vocês têm vida no Senhor Jesus, porque o nosso Deus, sendo rico em misericórdia, usando de compaixão para conosco, Ele nos amou, com este amor paterno, com este amor infinito, com este amor indizível, e com este grande amor, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou desta condição miserável que estávamos. Somos salvos pela graça, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo agora está dizendo: vocês agora passam a estar numa condição honrosa, numa condição tão maravilhosa, tão diferente daquela que vocês estavam antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer e receber Cristo no coração de vocês, antes de desfrutar da graça de Deus. Agora vocês têm vida, e vejam que vocês foram ressuscitados, e o Senhor fez vocês assentarem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está, meus irmãos, voltando aí àquilo que ele havia falado no versículo 15 a 23 do capítulo 1, né? E o que ele fala também ainda nos versículos anteriores, dizendo: olha, meus irmãos, o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que o fez ascender aos céus e o assentar à direita, no lugar de honra, à direita de Deus. Este mesmo poder é o poder que trouxe a eleição para vocês, que redimiu vocês, que colocou o penhor do Espírito em vocês, e é esse poder que deu vida para vocês, ressuscitou vocês, tirou vocês da morte, e agora vocês têm vida, e vocês estão, agora, meus irmãos, vocês estão assentados em lugares celestiais. Este momento para nós, este presente que vivemos agora, é um breve momento, é uma peregrinação. E é isso que o apóstolo Pedro ensina na sua carta, falando para os irmãos que estavam dispersos: meus irmãos, não se preocupem com as coisas deste mundo, com os bens, com a terra, com as propriedades que vocês perderam. Somos peregrinos neste mundo, estamos passando por aqui, a nossa herança está lá nos céus. E aqui Paulo está dizendo: vocês receberam vida, foram ressuscitados. Lembram daquilo que falei no ponto anterior do sermão? Um morto, ele nem tem condição de regular nada.
Ele não diz o horário do sepultamento, ele não diz que roupa quer ser enterrado, ele não diz que quer levantar do caixão, ele nada pode fazer. Espiritualmente, o homem, ele nasce e ele vive nessa condição. Mas agora, o Senhor, nosso Deus, nos afirma na sua palavra: estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, com um grande amor, porque nos amou, nos deu vida em Cristo, nos salvou pela sua graça, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora nós, meus irmãos, usufruímos dessa posição honrosa, de reconciliados com o Senhor Jesus. Agora temos vida, não estamos mortos, não estamos na condição que estávamos anteriormente. Agora nós recebemos vida, fomos vivificados. E é por isso que o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, ainda nesse texto, desta carta aos Efésios, nos dizendo no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, ele aqui está dizendo: meus irmãos, vocês receberam vida, vocês agora estão em lugares celestiais, assentados com Deus. E veja que o nosso Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, Ele foi tão compassivo conosco, que Ele mostrará nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Esta bondade de Deus, esta sua graça insondável, ela se revelará também lá no futuro. Quando Cristo voltar, estaremos, portanto, ali, meus irmãos, recebendo a nossa santificação final, onde já não mais haverá choro, lágrimas, dor, sofrimento, dificuldade, pecado. Estaremos para sempre na presença do nosso Deus, em plena, total, final santificação. O apóstolo Paulo afirma para a gente aqui, dizendo: pela riqueza da misericórdia de Deus, vocês receberam vida, o amor de Deus, este amor insondável. Aí está o fundamento da salvação de vocês, um grande amor de Deus. Não está nos méritos de vocês, não está nas forças de vocês, não está na condição de vocês. Vocês agora usufruem uma posição privilegiada, honrosa diante de Deus. E Deus revelará isso ainda nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para com vocês. E no versículo 8, no versículo 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vane. Meus irmãos, imaginem se vocês tivessem de escolher alguns doces, alguns bombons dentro de uma doceira, do mesmo fabricante, da mesma marca, todos ali no mesmo lote, né? Estão ali dentro de uma doceira e vocês precisam escolher alguns. Como selecionar? Você pode dizer quais daqueles bombons, daqueles doces são melhores, têm uma melhor qualidade, foram bem fabricados do que os outros? Não, óbvio que não. Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados.
Todos nós que estamos aqui, que fazemos parte desta igreja, que fazemos parte da igreja do Senhor, e daqueles que estão lá fora, fora da igreja. Deus nos escolheu pela sua soberania, pelo seu amor. Ele não olhou para mim e para você e percebeu que eu ou você responderia futuramente a mensagem da sua palavra, ou que eu ou você seríamos melhores, bonzinhos, maravilhosos, generosos. Não. Deus escolheu eu, escolheu a mim, escolheu a você. Todos nós pecadores miseráveis, mortos em delitos e pecados. E é por isso que o texto diz, porque a salvação, ela foi pela graça. Ela não foi pelas obras de vocês. Ela é um dom de Deus. É mediante esta fé que é um dom de Deus, não é a nossa fé, porque muitas vezes os irmãos confundem, as pessoas acham que eu tive fé e eu quis mudar de vida, eu quis mudar a minha fé. Não, a fé, ela é um dom, ela é um presente de Deus, e a sua palavra nos diz, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10, que não devemos ignorar que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E aqui o texto está dizendo, vocês foram salvos pela graça, não pelas obras de vocês, não de obras para que ninguém se glorie. As nossas obras não têm condição de nos salvar, de garantir a nossa salvação. As nossas obras de justiça são como trapos imundos, é o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos afirma, meus irmãos, aqui, que agora não estamos mais na condição de mortos espirituais, como salvos pela graça do Senhor, recebemos vida, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, estamos assentados em lugares celestiais. Mas o texto nos mostra no versículo 10 aquilo que Deus fez em nós. Mostra-nos nestes versículos 4 a 9 o que Deus fez por nós, e agora no versículo 10 nos mostra que enquanto estamos nesta condição de vida espiritual em Cristo, o que Deus fez por nós. Pois assim o versículo 10 afirma, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos recriados pelo Senhor. Agora nós somos feitura de Deus. Nós não somos mais meras criaturas, agora somos filhos de Deus. Fomos regenerados. Fomos regenerados, como o Senhor nos afirma. Ali no Evangelho de João, capítulo 3. Nascemos de novo, criados em Cristo Jesus, para andarmos agora em boas obras. E como falamos reiteradamente para os irmãos, as nossas boas obras, elas não são para garantir a nossa salvação, elas não são para produzir salvação, mas elas são o resultado de salvação. Deus nos preparou de antemão para que nós possamos andar em boas obras. Que nós, irmãos, possamos observar que anteriormente estávamos mortos em delitos e pecados, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do inimigo de nossas almas, escravo dos nossos pensamentos, da nossa carne.
mas Deus nos deu vida. Agora fomos vivificados em Cristo, reconciliados pelo Senhor. Agora fomos, meus irmãos, transformados pelo nosso Deus, e devemos viver, não como se estivéssemos na condição anterior, mas viver na condição daqueles que foram mudados pelo nosso Deus. Portanto, eu quero, para concluir esta mensagem, fazer alguns questionamentos para você. Nós observamos aqui nesse texto aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a condição humana, a condição antes e a condição depois do homem conhecer e receber a Cristo no seu coração. A condição do homem antes e depois de conhecer a graça. Temos a condição de morto espiritual e a condição de vida espiritual. E eu quero fazer algumas perguntas para você, para que você possa refletir e para que esse texto, essa mensagem seja assim aplicada ao seu coração. Então assim eu pergunto para você: em que condição você tem vivido? Será que você tem sido conduzido pelo domínio da morte espiritual? Será que você tem vivido na escravidão do curso deste mundo, na escravidão da sua própria carne, na escravidão da sua própria mente pecadora? Será que você tem andado nas inclinações dos seus desejos, nas inclinações dos desejos e das tentações do inimigo de nossas almas? Será que você, meu irmão, minha irmã, será que você que nos ouve e nos assiste, recebeu vida em Cristo? Será que você foi reconciliado pelo nosso Deus? Será que você, ao ser salvo, tem vivido pela graça de Deus? Será que você de fato foi recriado pelo Senhor Jesus? Essas são as perguntas que faço. Que você possa refletir, que você possa repensar, e que você possa, na condição daquele que foi transformado pelo Senhor, que tem vida espiritual do Senhor Jesus, viver tão somente pela sua graça. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração, para o louvor de sua glória. Vamos parar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos derrame a sua graça, esta graça tão maravilhosa sobre a nossa vida, para o louvor de sua glória. Faremos este momento para a glória do nome do nosso Deus. Baixe sua cabeça, esteja orando nesse instante. Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, esta palavra que é elegante, esta palavra, Deus, que é autoritativa, ela é absoluta, a verdade absoluta. Esta palavra, Deus, que nós cremos que é a revelação da tua vontade para nós. Ó Deus, que esta palavra alcance o nosso coração, transforme a nossa vida, alcance a nossa mente. Que esta palavra, Deus, possa trazer mudanças profundas sobre o nosso viver, sobre a nossa conduta, sobre a nossa prática, sobre o nosso pensamento. Ó Deus, aplica esta palavra no nosso coração, transforma a nossa vida. Aqueles que receberam a graça do Senhor Jesus, aqueles que conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, que possam viver, ó Deus, nesta condição daqueles que foram transformados, vivificados, recriados, reconciliados, que vivam, ó Deus, para satisfazer a tua vontade. Mas aqueles, ó Deus, que ainda estão na condição, a condição natural do homem, de morto dos seus delitos, dos seus pecados, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás.
Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, alcança os Teus eleitos. Ó Deus, que esses possam, ao conhecer e receber a pregação da Tua palavra, o chamado, possam se chegar aos pés de Deus. Ó Deus, nos abençoe. Abençoa, Deus, a nossa vida. Abençoa os nossos irmãos, aos nossos irmãos enfermos, aos Teus servos que carecem, ó Deus, da Tua graça, da Tua força. Aqueles que carecem de restauração na sua saúde física, ó Deus, nós te pedimos, derrama a Tua graça sobre eles, mas que Tu possas também, ó Deus, agir na vida daqueles que carecem de restauração na sua vida espiritual. Tu possas agir, ó Deus, com a Tua forte graça, com o Teu forte braço. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a nossa terra, abençoa, Senhor, as autoridades constituídas. Derrama graça sobre todos nós. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Deus nos dê uma semana de muita graça, semana de bênção na sua presença.